20 horas e 33 minutos, 20 horas, voltamos aqui pro próprio amigo. Olha, eu tô vendo aqui o pessoal no live, tem um rapaz, Marcos Paulo, ele tá falando o seguinte: sou contra a perda de direitos do trabalhador. A minha pergunta, esta reforma vai trazer perdas ao trabalhador? Quer responder essa, André? Não, eu não quero responder essa, eu quero fazer uma observação. Por favor, por favor. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Renato, né? Manda um abraço aí. O Renato, amigão da gente, parceirão. Quero mandar também um abraço para Mariana Fontes, que também faz parte da diretoria do Viva. Um abraço, que legal, Mariana, hein? Obrigado. Legal. Eu tô aqui mais como um espectador, duas feras aqui, né? Trazendo aqui o debate tão importante para a sociedade aí da reforma trabalhista aí. Eu só queria observar assim, eu sou um pequeno empresário e me chama muita atenção uma matéria, viu, Diego, da Veja, alguns anos atrás, relatando que nós temos a terceira pior lei trabalhista do mundo. Relatava só 2 países da África com leis piores que a nossa. Isso me chama muita atenção. Do ponto de vista de pequeno empresário, acho que é complicado também, no aspecto que o William comentou, de que os juízes criavam sentenciavam em cima de algumas visões próprias da lei ali. Ele tinha uma concepção própria ali. Eu acho que não tinha legitimidade. É o ativismo, né? O ativismo, eu vi muito isso aí, né? E nós, pequenos empresários, tem um outro detalhe também. Eu sou da área de manufaturado, e eu acho que a lei muitas vezes não se aplica à cadeia toda. Uma coisa é você falar da empresa, da indústria automobilística, que tem valor agregado, né? Que tem um potencial incrível aí de atuação no mercado. E outra coisa é falar do manufaturado, que é o que está acontecendo. Vários polos fabricantes do Brasil estão sofrendo muito. Pelotas, Rio Grande do Sul, Americana já passou por esse problema, Franca, eu tenho amigos lá que estão num desespero muito grande. Por quê? Porque eu entendo que essa lei, ela não consegue, viu, doutor William? Ela não consegue satisfazer toda essa cadeia produtiva. Então, o Diego agora vai talar o olho um pouquinho, mas eu sou bastante favorável a um liberalismo aí, né, nessa concepção da livre negociação. Eu acho que, não sei se está sendo contemplado, não conheço a fundo esse projeto aí, mas a poder sentar trabalhador e empregador e se negociar algumas coisas próprias para aquele segmento que ele atua. Eu tenho essa visão aí. Entendi o teu Saulo, raciocínio. deixa eu só colocar uma questão. Por favor. Porque assim, o que acontece? Como a gente falou antes do intervalo da questão da carga tributária, a justiça do trabalho, a legislação trabalhista, ela é muito complexa. Então, para atuar na área trabalhista ou para uma empresa cumprir com as regras, ela precisa de profissionais que sejam especializados na área trabalhista. Isso para uma empresa grande é normal, tranquilo, ela consegue contratar advogados especializados. Agora, uma empresa que tem lá 1 ou 2 empregados, a padaria da esquina, muitas vezes ele tem dificuldade para cumprir essa legislação. Mas isso daí não é justificativa para não cumprir a lei, tá? Porque todos nós brasileiros que estamos aqui vivendo no Brasil temos obrigação de cumprir a legislação. O problema é quando tem o ativismo do judiciário e o Poder Judiciário cria regras que não estavam anteriormente estabelecidas. E aí ele passa, num contrato que muitas vezes está encaminhado ou já terminou, ele cria uma regra que não existia. Quando ele cria essa regra, qual que é a mensagem que ele passa para o mercado e para o empregador? Ele diz o seguinte: não existe segurança jurídica. E eu, juiz trabalhista, não respeito o princípio da legalidade, que é não gerar obrigação que não esteja estabelecido na lei. O produtor, ou o comerciante, ou o prestador de serviço, o que ele faz? Ele tem um lucro em cima do custo operacional que ele tem. Então, esta insegurança e esse risco do negócio que ele acaba tendo, que no Brasil ele é muito alto, ele acaba sendo inserido no custo que ele está colocando. Então, quer dizer, não existe almoço de graça. O que acontece? Ele vai cobrar isso de algum lado. Quem paga é o consumidor final, ou isso é abatido de eventuais direitos. Agora a gente vê o seguinte, que nem a questão do intervalo, que a lei fala em relativizar. Isso é um direito, por exemplo, hoje o intervalo é de 1 hora. Mas o empregado, ele pode vir a negociar a redução dessa hora de trabalho, mediante, de repente, uma redução da jornada final de trabalho dele, né? E as principais modificações que se tem
com relação a negociações entre empregador e empregado, elas são mediante a participação do sindicato via acordo coletivo. O que significa dizer o seguinte, a empresa de fato, as empresas grandes principalmente, são um rolo compressor na hora de negociar. A gente sabe que o empregado realmente tem dificuldade de ir lá impor a sua vontade na maioria das vezes. Vamos lá, eu vou Mas botar com a um intervenção do sindicato, Saulo, isso acaba sendo, de certa maneira, protegido. O trabalhador acaba sendo Eu vou protegido. colocar mais lenha na fogueira. Como nós temos aqui alguns ouvintes, aliás, tem o pessoal mandando mensagem aqui no WhatsApp, 953008475 é o WhatsApp, 953008475, WhatsApp aqui da Rádio ABC. Olha, interessante, mandaram uma mensagem aqui, olha. Olá, boa noite, aqui é o professor Alexandre Dias. Estou ligando no programa, parabéns a todos e um abraço especial ao meu sobrinho. Aí presente o professor Diego Tavares. Aqui, olha, tem outro aqui, Antônio Cardoso também, boa noite. E tem uma outra pessoa aqui mandando uma mensagem aqui, olha. Pelo andar da carruagem na próxima eleição, trocaremos apenas o queijo, os ratos serão os mesmos. É o que acontece. Olha aqui, mandando um abraço aqui para o William e Gilvando Cruz, de Brasília. Gilvando, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação e pelos seus incentivos, viu? Estou muito feliz com a sua participação. Olha como é importante a divulgação, aqui o pessoal está compartilhando. O Brasil inteiro escutando, né? Não, o Brasil inteiro aqui, olha, tem que mais que agradecer, é importante porque, olha, a nossa audiência está aumentando por causa desse compartilhamento, estou vendo aqui, então tem que mais agradecer. Diego, jogando uma pimenta aí, gostaria que você desse uma observação. É o seguinte, o Renan também, na semana passada, ele se coloca como contrário às reformas trabalhistas. Aí eu te pergunto, ele está certo, está errado? Qual que são as verdadeiras intenções dentro da sua ótica quando um político como o Renan, que tem uma certa reputação, faz esse tipo de observação e levanta esse tipo de bandeira? Quais são as intenções dele? O que vocês acham? Bom, quando a gente está falando, digamos assim, do mundo político-partidário, eles têm interesses relacionados ao poder, de querer se proteger dos escândalos de corrupção, enfim, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que a riqueza da questão da reforma trabalhista nos permite gastar bastante tempo com isso. Não vamos perder tempo com o Renan, não. Acho que os nossos ouvintes concordam com isso. Não, ótimo. Eu diria o seguinte, eu queria comentar alguns pontos que o William colocou e que eu acho que vão ajudar bastante o nosso ouvinte a entender um pouco a questão da reforma trabalhista e o que está em jogo, e até porque não, Renan. Primeiro, esse ativismo judicial relatado pelo William poderia sugerir ao ouvinte que há um absoluto caos, né? Então a legislação está lá, mas o juiz, enfim, tira da cartola um pouco o que ele quer e deixa o André aqui assustado com as decisões judiciais. Eu não sei se tem esse caos total, ficou aqui refletindo com os meus botões, porque tem toda a questão do stare decisis, que o pessoal fala, que é a estabilização das decisões produzida pela jurisprudência, também trabalhista. Os juízes decidem, mas a decisão pode ser reformada pelos tribunais, enfim, e cria-se uma estabilidade de um modelo de interpretação da lei trabalhista. Claro, o modelo de interpretação da lei trabalhista é protetivo ao trabalhador, mas porque isso é princípio do direito do trabalho. Parte-se do pressuposto que na relação entre trabalhador e trabalhadora, empregador e empregadora, essa relação é desigual e que, portanto, precisaria de proteção à parte mais fraca. Como isso é um princípio que estrutura a legislação, então acaba tendo ali um dedo a mais do julgador na hora de tomar a decisão. O que eu gostaria de falar mesmo é um outro ponto, sobre a questão que eu acho que é Marcos Paulo, nos ouvintes, colocou, sobre corte de direitos. Eu enumerei alguns, claro que eu poderia pensar em outros também, que do meu ponto de vista é corte de direitos. Por exemplo, mulher grávida que antes não poderia trabalhar em situações insalubres e tal, e agora há uma permissão, desde que com reconhecimento das condições, enfim, que prove que o bebê não corre risco e coisa e tal. A redução do tempo de almoço, que é o intervalo entre a jornada comentado pelo William. Tem uma figura bizarra, do meu ponto de vista é bizarro isso, que se houver um acordo mútuo na hora da demissão, que dá para cortar pela metade o aviso prévio e a multa do fundo de garantia. Eu acho isso meio estranho, um acordo mútuo quando a demissão. E o último ponto, que é o mais importante, que amarra tudo isso, é a questão colocada pelo William quanto ao sindicato. Do meu ponto de vista,
essa reforma na legislação trabalhista, ela está criando, digamos assim, contratos de trabalho de segunda e terceira categoria. A gente tem, digamos assim, um contrato premium, ou categoria A, o mais importante, que é